Muito bem, meus irmãos. Nós vamos pensar hoje à noite, tema da mensagem, atitudes essenciais para uma vida de adoração e serviços genuínos ao Senhor. Vamos, mais uma vez, nos elevar ao Senhor em oração. Deus querido, obrigado por essa parte importante do culto, da adoração ao Senhor nesta noite, que é podermos ouvir o que o Senhor tem para nós na sua palavra. Agradecemos por tudo que nós já trouxemos a Ti, pelos cânticos, pela leitura da sua palavra, pela oração, pelas ofertas do seu povo a Ti. Tudo isso nós fazemos para a Tua honra e Tua glória. E neste momento queremos estudar a Tua palavra. Pedimos para isso, Senhor, a orientação do Seu Santo Espírito. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Seu servo cada vez mais diminua diante da grandeza daquilo que o Senhor tem para nós na Sua santa palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um aparelhozinho aqui. Quem conhece isso aqui? Quem tem criança conhece bem, né? Muito bem. Então, esses aparelhos são tão importantes para nós. Termômetro que ajuda a medir a febre. Não é só o termômetro que nos ajuda, mas também tem vários outros aparelhos. Tem o voltímetro, que ajuda a medir a voltagem, a tensão elétrica daqueles que precisam. Tem o manômetro, que mede a pressão, o hidrômetro, que mede a quantidade de uma água consumida numa residência. E, sem dúvida, esses instrumentos eles são úteis para nós, né? São úteis no dia a dia e medem de modo correto quando estão funcionando direitinho. Mas você já ouviu falar de algum aparelho, de algum instrumento que mede a intensidade do nosso louvor a Deus? Que mede a qualidade ou a intensidade da nossa adoração ao Senhor? Já ouviu falar, pastor Carlos? Cadê o Hugo? Já ouviu falar em algo assim? Um aparelho que a gente coloque, ou então que estivesse, né, em algum lugar no culto, e pudesse medir o grau da nossa adoração, ou a qualidade do nosso serviço a Deus. Tal aparelho, meus irmãos, não existe. Nós não temos um louvômetro ou um adorômetro que possa medir como está indo a nossa adoração ao Senhor. Esse aparelho, meus irmãos, não existe. Mas Deus sabe como é que está a qualidade da nossa adoração. Como está o nosso serviço a Ele, a motivação, se nós estamos fazendo do jeito que o agrada. Como vai a nossa adoração? Como vai a sua adoração? Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, no nosso tempo, né, de estudando sobre aspectos do culto e a importância do culto. E a pergunta é essa mesma: será que Deus está aceitando o que estamos fazendo a Ele? Nós precisamos meditar nesta pergunta. Nós precisamos, inclusive, respondê-la. Respondê-la individualmente, cada um de nós,
fazendo uma reflexão daquilo que eu estou trazendo para o Senhor e também fazer uma reflexão como igreja. A palavra adoração, no português, vem do termo latino adorare. Ela contém as ideias de orar, de rogar, de venerar, de homenagear uma pessoa. O vocábulo se refere a esse aspecto de você trazer honra para alguém. Já o termo adoração na Bíblia, ele tem um significado bastante extenso. Traz também a ideia de honrar aquele que é digno de honra. Mas existe um outro conceito nesta palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que é o conceito de serviço. Que adorar ao Senhor está relacionado à prestação de um serviço a Ele. Tanto é que a palavra para liturgia, né, as coisas que acontecem no culto, tem a ver com o serviço que nós prestamos ao Senhor. Agora, esse serviço que nós prestamos ao Senhor, cantando a Ele, lendo a sua palavra, evangelizando, fazendo tudo para Ele, não pode ser feito da maneira que nós achamos que deve. Tem que ser feito da maneira de Deus. Requer que nós estejamos de acordo com aquilo que Deus pede de nós para adorá-lo. O Senhor requer que aqueles que o adorem estejam aptos para fazer essa adoração, para realizar essa adoração. Realizar o serviço a Ele de uma maneira obediente, submissa, com os corações voltados para Ele. No Antigo Testamento, nós temos uma passagem de um dos profetas que o Senhor chamou e nos mostra algumas questões sobre isso. Estou falando do profeta Isaías. Quando o Senhor chamou Isaías para a tarefa que tinha para ele, foi necessário que o profeta fosse preparado para a tamanha tarefa que o Senhor tinha dado a ele de anunciar a palavra, de adorá-lo e de levar outros a adorá-lo. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós leremos dos versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus, em Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, o seu pecado perdoado.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, o contexto desta passagem está se referindo num período do rei Uzias, quando ele havia morrido. O local é Judá. O tempo é antes que fossem levados cativos pela Babilônia. Por volta do ano 740 foi a morte do rei Uzias. O reino do norte já havia sido destruído pela Assíria. A morte do rei Uzias marcou um fim de uma longa data de prosperidade nacional em Judá. Uzias havia contraído lepra por desrespeitar a santidade de Deus. E sofreu durante 10 anos, e o seu filho foi um regente no seu lugar, reinando junto com ele. O povo e seus governantes estavam cada vez mais longe de Deus. E é neste contexto que Isaías vai ao templo. É ali que ele vai adorar, talvez buscar algumas respostas, orar ao Senhor, tentar ter o seu tempo de busca ao Senhor. E foi ali que Isaías recebeu um chamado para proclamar uma mensagem de juízo e também anunciar a esperança messiânica. Mas quando Isaías chegou lá, ele não podia fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse do jeito que ele estava. Do modo que estava a vida de Isaías, ele não podia fazer nada para Deus. Ele não podia adorá-lo, porque ele estava vivendo uma vida que desagradava ao Senhor. Isaías não podia nem adorar a Deus, nem servir a Deus, porque ele não estava apto para fazer isso. Antes, era necessário que Deus o aceitasse. Era necessário que ele se submetesse totalmente a Deus, sendo transformado por Deus. E é diante disso, desses conceitos, que nós podemos observar que uma adoração verdadeira, uma adoração genuína, ela é caracterizada por uma vida transformada. Ela é caracterizada por uma vida que foi transformada e está totalmente submissa a Deus. Uma adoração nunca vai vir de uma vida que não foi transformada. E hoje à noite nós queremos observar algumas atitudes que precisamos ter para sermos aceitos por Deus. Para sermos, então, de forma transformada por Ele e assim nos submetamos e possamos obedecê-lo e adorá-lo de uma forma genuína, prestar um serviço que o agrada. A primeira atitude que nós podemos ver aqui, para sermos aceitos por Deus e adorá-lo, de modo que ele se agrade de nós e então servi-lo, é reconhecer quem Deus é. Olhem nos versos 1 a 4 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Tremeu tudo ali, e o templo se encheu de fumaça. Meus irmãos, aqui nós podemos ver uma visão que Isaías teve da presença de Deus. Uma visão maravilhosa de quem Deus é. E ele percebeu aqui que Isaías contemplou um Deus soberano, reinando, sentado num trono, sendo adorado. Um Deus que é totalmente santo. Os serafins aqui são seres angelicais flamejantes. A palavra serafim no hebraico significa chamas. E
estes seres que Deus criou e que ficam ao redor do seu trono, o adorando, eles têm várias asas, não é? E isso mostra que sugere que eles tinham poderes notáveis, eram seres especiais, que sempre proclamavam a glória do Senhor. Nós vemos aqui os rostos deles, os pés, bem como a capacidade de falar, porque eles disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E com as mãos eles também atenderam, uma criatura mista, linda, que o Senhor tem e está na presença dele o adorando. E aqui o texto diz que eles cobriam os pés. Meus irmãos, até mesmo uma criatura tão perfeita, tão grandiosa, um ser sobre-humano, tem que se humilhar na presença do Deus Santíssimo. Ninguém, na presença de Deus, fica de pé, fica sem se esconder, sem cobrir os seus olhos, porque o nosso Deus é santo. E esse termo aqui, santo, 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 é o superlativo na língua original, que eles estão dizendo: esse Deus é santíssimo, é rei glorioso, e a glória dele se estende sobre toda a terra. Meus irmãos, que visão maravilhosa do trono de Deus, da presença de Deus e de quem Deus era. Lá em Apocalipse, capítulo 4, você pode abrir para lá também, por favor. Apocalipse, capítulo 4. Versos de 8 ao 11. Nós temos novamente uma visão do trono de Deus que agora o apóstolo João teve a oportunidade de experimentar, de presenciar. E dos versos do capítulo 4, versos 8 a 11, diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adorando o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Senhor que nós adoramos. Esse é o Senhor que você vem domingo após domingo adorar. É o Senhor que você vem adorar aqui como reflexo da sua adoração em casa, da sua adoração na semana. É um Senhor que nós não podemos nunca conseguir alcançar e perceber toda a sua grandiosidade. É um Deus digno de honra, com todo o poder, que criou todas as coisas. É um Deus que, quando estão na presença deles, eles têm que se levantar, têm que se prostrar. É um Deus santo, santo, santo. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós servimos. E para poder fazer aquilo que Ele pede de nós, nós devemos fazer do jeito dEle, da maneira dEle. Então, meus irmãos, ninguém vai poder adorar a Deus da maneira correta se não reconhecer quem Deus é verdadeiramente. Isaías contemplou o Senhor Todo-Poderoso, que não contempla o pecado. Essa santidade de Deus, de pureza moral absoluta, que está separada da sua criação.
Irmãos, se queremos ser aceitos por Deus e poder adorá-lo e servi-lo na beleza da sua santidade, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Precisamos pensar a respeito dele como as Escrituras apresentam. Isaías se aproximou do templo e teve aquela visão da presença do Senhor no seu trono. Que visão! Interessante é que, pensando sobre isso, qual é o tamanho que eu penso de Deus? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Como é que você concebe Deus? O escritor A.W. Tozer disse: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante no que diz respeito à nossa própria pessoa. A adoração é pura ou vil, conforme os pensamentos elevados ou inferiores que o adorador alimenta em relação a Deus. Quantas pessoas estão nas suas idolatrias e elas têm umas atitudes estranhas, elas fazem coisas esquisitas. Por quê? Porque elas fazem aquilo de acordo com o tamanho da sua divindade. Por isso que é muito importante nós pensarmos corretamente a respeito de Deus. Porque se nós concebermos Deus menos do que Ele é, a nossa adoração vai ser prejudicada, vai ser uma adoração inferior. E talvez não vai ser adoração ao Deus verdadeiro, não é? Como é importante conhecer as Escrituras e ver como Deus se revela, para assim podermos ter um pensamento correto a respeito dele e adorá-lo como ele merece. Meus irmãos, as noções erradas sobre Deus logo corrompem a religião na qual ela se introduz. Adorar e servir a Deus com pensamentos que não refletem de fato quem Ele é, na verdade é uma adoração a um outro Deus, e não pode ser ao Deus verdadeiro. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o que o homem tem feito? Na sua desobediência, na sua natureza pecaminosa, criado um Deus à imagem e semelhança do homem. Mas não é assim. Nós é que precisamos refletir quem Ele é. Querem um Deus que se conforme com suas exigências, um Deus que faça aquilo que nós queremos. E, meus irmãos, nós estamos cheios disso na igreja evangélica brasileira hoje. Nós temos um conceito de Deus que eu fico pensando que é como se fosse um gênio da lâmpada mágica, não é? Que você vai lá, esfrega, ele sai, aí eu tenho que fazer pedidos, e ele é obrigado a me atender, ele é obrigado a fazer aquilo que eu quero. Isso não é Deus das Escrituras, meus irmãos. O Deus que Isaías contemplou aqui é grandioso, é Senhor, é Rei, está centrado num trono. Todos à sua volta têm medo de olhar para Ele por causa da sua grandiosidade. Como é que você e eu estamos contemplando Deus? Será que estamos fazendo exigências para Ele? Será que Deus para nós é como se fosse um gênio da lâmpada mágica que eu vou lá e faço os pedidos e exijo que Ele faça tudo o que eu quero? Deus não é igual ao homem, meus irmãos. Deus é o Senhor eterno e soberano. Ele controla todas as coisas. A nossa vida está em suas mãos. E nós é que devemos nos prostrar diante dEle, adorá-lo, honrá-lo. Nós temos alguns textos nas Escrituras que mostram os servos de Deus reconhecendo a grandiosidade dEle. Eu queria ler pelo menos 2 com os irmãos. Abra sua Bíblia lá para 1 Crônicas, capítulo 29. Aqui nós podemos ver Davi reconhecendo a grandiosidade de Deus. 1 Crônicas 29, versos 10 ao 13. Diz assim, 1 Crônicas 29, 10 ao 13.
Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Entende uma visão correta de Deus? É assim que você concebe Deus? Que tem todo o poder, que domina sobre tudo, que é digno de honra e de glória de eternidade a eternidade. Tem outro texto que eu gosto muito também e que mostra essa adoração. Está lá em Daniel, abra sua Bíblia para lá. Homens que se aproximaram do Senhor, que andaram perto de Deus e que tiveram uma visão correta de quem é o Senhor. Daniel capítulo 2, verso 20 e 23. O contexto aqui é quando Daniel recebe do Senhor a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Daniel capítulo 2, versos do 20 ao 23. Vamos ler o 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que pedimos porque nos fizeste saber este caso ao rei. Esses homens tiveram um conhecimento correto a respeito de Deus. Eles se aproximaram de Deus, eles tinham vida com Deus. E puderam aqui reconhecer quem Deus é. Deus é santo, 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 é poderoso, é grandioso, domina sobre tudo. E muitas vezes, meus irmãos, nós é que queremos dominar, não é? Nós achamos que podemos controlar a nossa vida, não é? Não podemos. Tudo que você tem vem do Senhor. A sua capacidade vem do Senhor. As suas oportunidades vêm do Senhor. A sua saúde vem do Senhor. Quantos reis, governantes acharam que iam poder fazer tantas coisas, estabelecer os seus reinos para sempre, e o Senhor os tirou? É Ele que estabelece reis e remove reis, muda as estações. É esse Deus que nós devemos adorar. Você adora esse Deus? Consegue ver um pouco pela revelação o tamanho da grandiosidade do Deus que você deve adorar? É interessante, meus irmãos, que quando nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós conhecemos a Ele na sua palavra, menor nós vamos ficando. Eu fui uma vez no Rio de Janeiro, e lá tem a estátua do Cristo Redentor. E quando você olha de longe a estátua, ela é bem pequena. Nossa, o tamanho dela é pequena. Mas quando você vai se aproximando dela, e você vai se aproximando, e ela vai ficando enorme. É assim também com relação a Deus. Quando você está distante de Deus, Ele parece tão pequeno. Às vezes você pode até se confundir
com alguns aspectos que vêm de Deus. Talvez querendo controlar a sua vida, não é? Mas quando nós nos submetemos a Ele, quando nós mergulhamos na sua palavra e fazemos a leitura, a devoção, quando nós participamos de uma adoração genuína nos cultos, quando nós começamos a buscá-lo, a ter intimidade com Ele, Ele vai se tornando tão grande, Ele vai se tornando tão enorme, e nós vamos ficando tão pequenininhos. É isso mesmo. Nós somos tão pequenos diante da santidade, grandiosidade e poder de Deus. Por isso que a verdadeira adoração e o serviço correto a Deus vem primeiro de uma concepção correta de quem é Ele, do Deus que você adora. Isso vai ajudar você a tomar decisões. Isso vai ajudar você a não ficar em casa quando deve estar aqui adorando. Isso vai ajudar você a fazer escolhas corretas em relação às decisões que tem que tomar na vida, no casamento, na profissão. Porque se você conhece quem Ele é, o seu poder, como Ele controla nossas vidas, e como Ele é amoroso, bondoso, e como nós podemos confiar nele, nós vamos tomar decisões que o agradam, que o honram. E assim vamos adorá-lo da maneira que Ele merece. Meu querido, qual tem sido o seu pensamento a respeito de Deus? Qual é a sua visão a respeito de Deus? Nós precisamos reconhecer quem Deus é de fato, esse Senhor grandioso que as Escrituras revelam. A nossa igreja precisa disso. Vocês compreendem agora a necessidade do estudo profundo das Escrituras? A necessidade da teologia? A necessidade de cada vez mais saber o que o Senhor revelou para nós? Porque tendo o conceito correto dele, nós vamos adorá-lo da maneira que ele merece. Quer vê-lo como ele se apresenta? Você deve se aproximar dele. Estude a palavra. Faça isso. Tenha sede por Deus. Deseje Deus. Passe tempo com Deus. Meus irmãos, nós perdemos tempo com tanta coisa. Não faça isso. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você o adore com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo que você é. E conhecendo Ele mais, você vai saber de fato quem é o Deus verdadeiro e a sua adoração vai ser correta. Meus queridos, a segunda atitude que nós devemos ter para sermos aceitos por Deus e então poder adorá-lo e servi-lo de forma digna, de forma que Ele merece, nós também precisamos reconhecer quem nós somos. Nós também precisamos admitir quem nós somos. Olha aí no verso 5 do nosso texto em Isaías capítulo 6. Então disse eu, depois que Isaías contemplou a grandiosidade de Deus, a sua santidade, o seu poder e glória, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele contemplou o Deus reinando no seu trono. Ele contemplou o Senhor dos exércitos, que destrói todos aqueles que se opõem contra ele. E aqui nós podemos ver Isaías reconhecendo o seu pecado diante do Senhor. Ele conhecia o seu coração. Ele sabia de que ele estava, de certa forma, sendo conivente com os pecados da sua geração. A geração de Isaías estava dilacerada, longe de Deus, pecando contra o Senhor, afastada do Senhor. O juízo era iminente. Isaías, contemplando a santidade de Deus, reconheceu quem ele era. Mas é isso mesmo, porque o Senhor é luz, e ele
revela trevas. Toda vez que nós vamos para a luz, mostra tudo, não é? Não tem como esconder. E foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías estava aqui, meus irmãos. Talvez alguns podiam pensar que ele tinha um conceito moral elevado. Talvez alguns podiam pensar que ele era melhor do que outros pelas suas atitudes, mas ele sabia quem ele era. Um homem que estava pecando com sua boca, com os seus lábios. Um homem impuro e que agora estava contemplando o Senhor. E diante da santidade de Deus, meus irmãos, nós somos pó. Não há saída para nós. Somos pecadores. Precisamos reconhecer isso humildemente. Precisamos estar conscientes de nossa culpa perante a santidade de Deus. Quantos textos das Escrituras mostram, denunciam o nosso pecado? Romanos 3:23, um texto bem conhecido de todos, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer a nossa situação, para podermos receber o alívio do Senhor. Olha lá em Lucas capítulo 18, uma parábola que o Senhor Jesus contou. Lucas 18, nós temos aqui o fariseu e o cobrador de impostos. Dois homens, um religioso, o outro marcado pelas suas atitudes e reconhecido como pecador na sua sociedade. Lucas 18, 9-14, diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Que coisa, não é? Que tristeza, não é? Interessante que o propósito da parábola, o Senhor Jesus revela no verso 9. Contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Irmãos, isso é o perigo muitas vezes de nós não vermos Deus da maneira que Ele é e não vermos a nós da maneira que nós somos. A religiosidade falsa pode fazer isso. O legalismo pode fazer isso. Você começa a se achar melhor do que os outros. Tem uma vida moral boa, vou para a igreja, dou meu dízimo. Eu não sou que nem aquele fulano adúltero. Eu não sou que nem aquela outra pessoa mentirosa. Meus irmãos, que tristeza. Quando as pessoas podem achar que, por serem religiosas, elas são melhores do que os outros e podem agradar a Deus em sua religião. Na verdade, o Senhor chama aqui de hipócritas todos os que agem assim. E aí, o Senhor Jesus continua no verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Jesus disse: digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado.
Nós precisamos confessar nossos pecados. Nós precisamos admitir quem somos diante de Deus. O publicano, meus irmãos, eram os cobradores de imposto da época. Alguns deles se tornavam publicanos por imposição, numa cidade onde ninguém queria ser, nenhum judeu queria trair o seu povo, eles pegavam e colocavam a pessoa à força. Mas em outros lugares, eles até compravam o cargo. Eles, ali naquele cargo, cobrando impostos dos judeus, os seus irmãos judeus para o Império Romano, roubavam. Dava para Roma o que eles pediam, mas pegava muito mais do povo. Alguns textos falando sobre os publicanos diziam assim como os ursos e leopardos nas montanhas, são os publicanos na cidade. Devoram o povo. Lembra de Zaqueu? Como é que o povo tinha uma aversão a ele? Então foi esse homem, pecador, com suas falhas, com seus erros, que chega diante do Senhor, reconhecendo quem Deus é, e ele pede perdão, ele pede que Deus tenha pena dele, do seu pecado dele, do pecado dele. E Jesus disse que aquele homem foi justificado para sua casa. Ele foi perdoado. Meus queridos, cuidado para que, ao invés de ser um adorador, você não seja um religioso. A religião está levando muitas pessoas para o inferno, porque elas se escondem através das obras, se escondem através de uma falsa moralidade, e elas não se arrependem dos seus pecados, elas não reconhecem que são falhas, e por isso elas não são salvas, porque não se arrependem, não reconhecem quem são. Meus queridos, nós precisamos confessar o nosso pecado ao Senhor para podermos ser perdoados por Ele e usados por Ele. Lembro de uma pessoa que ela foi num restaurante muito bonito, um restaurante fino. Tudo estava muito bem colocado, a mesa, os pratos. E de repente ela pediu a comida, sentou e trouxeram a comida, mas quando ela virou o prato estava sujo. O prato tinha restos de comida. Você comeria num prato desse? Você comeria? Meus irmãos, Deus também não usa uma vida que não reconhece os seus pecados, que permanece suja, que não reconhece quem é. Então, nós precisamos, de fato, ver quem Deus é na sua grandiosidade, no seu poder e santidade. E por causa de quem Ele é, nós precisamos reconhecer quem nós somos, pecadores, falhos, para que o Senhor possa nos perdoar. Nós temos pecados de várias formas. Nós temos pecados muitas vezes pelos nossos pensamentos. Temos pecados com as nossas palavras. Temos pecado com as nossas ações. Muitas vezes pecamos quando estamos sozinhos. Muitas vezes estamos falhos em nossos relacionamentos. Muitas vezes temos desejos errados, ambições pecaminosas que desagradam ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, bater no nosso peito e pedir que o Senhor tenha pena de nós, para que nossos pecados sejam perdoados. Não pode ofertar ao Senhor se houver pecado. Precisa deixar no altar a sua oferta, acertar o que tem e depois adorá-lo. Precisa ter o perdão do Senhor. Meu querido, tem alguma coisa errada na sua vida? Você precisa confessar o Senhor hoje à noite. Você está escondendo algo de Deus? Você precisa reconhecer quem você é diante de Deus, para que Ele possa lhe ajudar. E aí nós passamos para o terceiro aspecto aqui do verdadeiro adorador, daquele que serve ao Senhor de forma digna. E a terceira atitude é, de fato, receber o perdão que Deus providenciou. É ser perdoado por Deus. Não só reconhecer o pecado, mas ser purificado. Olha aí no versos 6 e 7.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Louvado seja Deus por sua graça. Louvado seja Deus pelo seu perdão. Já pensou se nós não tivéssemos graça, misericórdia, o que seria da nossa vida miserável? Isaías estava aqui consciente da sua pecaminosidade, num coração que estava como os da sua geração, longe de Deus. Mas ele encontrou graça diante do Senhor, quando ele viu a santidade de Deus e ficou com medo, porque Deus é fogo consumidor. E ele não contempla o mal, ele não contempla o pecado, e ele trata o pecado. E só há 2 lugares que o Senhor vai tratar do nosso pecado, meus irmãos. Ele vai tratar do pecado ou na cruz do Calvário, ou no inferno. São só esses 2 lugares que o Senhor Deus tratará o pecado de todos. Como é que você quer que o seu pecado seja tratado? O Senhor Jesus morreu por pecadores, e a Bíblia diz que todo aquele que crer nele como seu salvador pessoal será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Senhor Deus, confessar a Deus como Senhor, será salvo. E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, perdoado. Então, a misericórdia, a graça de Deus, mesmo na sua santidade, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Em Jesus nós temos perdão. Nada no universo, a não ser Deus, pode perdoar pecados. E nós devemos receber esse perdão que nos foi oferecido na cruz do Calvário. Nossa dívida para com Deus, meus irmãos, é grandiosa demais. Ela é infinita, porque ofendemos um Deus grandioso e infinito. Jamais podemos pagar por nós mesmos. Mas Deus, em sua graça e misericórdia, nos concede perdão através de Cristo, que pagou o preço no lugar do pecador e nos justificou e nos deu vida. Por isso que é só Jesus que pode perdoar pecados, porque tinha que ser um homem para morrer em lugar de pecadores, porque foi o homem que pecou contra Deus, e o homem que deveria ser punido. Mas ele precisava ser Deus para que o que ele fizesse na cruz tivesse valor eterno. E é por isso que ele nos livra do inferno. Lá em Romanos, capítulo 5, verso 8, nós temos um texto que fala como é que o Senhor nos ama e nos transforma. Diz assim, Romanos 5, 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É hora da gente dar um glória a Deus, não é? É hora de dizer amém, louvado seja Deus pelo perdão dos pecados em Cristo. E é interessante que o texto fala que aquele serafim voou, trazendo na mão uma brasa viva, e ele tirou essa brasa viva da onde? Do altar. É lá no altar que foi feito o sacrifício. É lá no altar que o sangue foi derramado. Por isso que ali é onde pode haver perdão. Foi lá na cruz que o Senhor Jesus morreu por nós e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados. Ele nos amou e nós temos graça e misericórdia da parte dele. 1 João, capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um versículo que a gente precisa citar todos os dias. É um versículo que precisa nos lembrar
de que o Senhor perdoa nossos pecados e quando pecamos, nós temos perdão. Pecado aqui, quando ele fala, né? A brasa tocou na minha boca e disse, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Pecado é a condição pecaminosa, o estado em que Isaías se encontrava. Iniquidade é tudo o que fazemos que desagrada a Deus, ou então aquilo que deixamos de fazer que Ele queria que nós fizéssemos, que também é pecado. Só Deus em Cristo pode perdoar pecados. Você é perdoado? Você tem convicção e certeza que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você já creu nele como seu Salvador pessoal? Confessou a ele a sua condição de pecador? Reconheceu quem você é? E recebeu a graça de Deus através do perdão e misericórdia concedidos por Jesus na cruz? Se você não fez isso, você precisa fazer. Não adianta apenas reconhecer quem você é. Tem muitas pessoas que admitem, eu sou pecador. Eu já vi pessoas dizer assim, eu vou para o inferno mesmo, porque eu peco. Muito bem, você está reconhecendo a maldade do seu coração e a justiça da sua punição. Mas tem muito mais do que isso. Você precisa receber o perdão divino. Você já foi totalmente perdoado por Deus? Pode desfrutar da paz real? Pode viver sem culpa diante do Deus maravilhoso? Se você ainda não tem convicção que é perdoado, não durma hoje à noite sem arrepender-se dos seus pecados. Não durma hoje à noite sem pedir perdão oferecido por Jesus na cruz para todo aquele que crê. Você precisa conversar com Deus hoje à noite e confessar a Ele quem você é, a sua maldade, os seus pecados, e dizer, Senhor, me dê a graça que o Senhor deu para Isaías, me dê a misericórdia e o perdão que o Senhor concedeu a ele, porque eu sou como ele, meus lábios são impuros, eu tenho maldade no meu coração. Faça isso para que você possa ser perdoado. Se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, confesse Jesus como seu Salvador pessoal. Meus irmãos, ninguém, nenhuma pessoa, nunca poderá adorar e servir ao Senhor se não for totalmente perdoado por Ele. Ninguém poderá levar a Ele uma adoração genuína, um serviço legítimo, se você não for salvo por Ele. Se o sangue de Jesus Cristo não cobrir a sua vida. Não se esqueça disso. E por último, meus irmãos, para nós sermos aceitos por Deus, então adorá-lo e servi-lo como Ele merece, nós então devemos responder voluntariamente a Deus em total submissão. Nós devemos dizer a Ele que estamos prontos para fazer o que Ele nos pede, o que Ele requer de nós. Verso 8 diz assim, depois disto ouvi do Senhor que dizia, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías agora, transformado, perdoado pela graça de Deus, pôde responder, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus continua nos chamando. Deus continua chamando pessoas para que agora possam proclamar as verdades do Evangelho eterno. Ele está chamando você para ser um crente que fale do seu amor às outras pessoas. Se você já foi perdoado por Ele, se você reconhece quem Ele é, esse Deus grandioso, se você já sabe quem você é, um pecador miserável, mas que foi alcançado, perdoado pela graça de Deus, você pode respondê-lo, você pode dizer sim, eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, eu quero levar outros a adorarem ao Senhor como o Senhor merece. E é tão interessante, meus irmãos,
que aqui nós podemos ver uma mudança radical que a palavra de Deus traz, que o Evangelho traz. De ai de mim, Isaías pôde responder, eis-me aqui. E é isso mesmo. Ninguém pode responder, eis-me aqui, sem antes falar diante do Senhor, ai de mim, porque sou pecador e preciso do seu perdão. Deus tinha uma mensagem a ser propagada. Perguntou quem poderia fazer a obra, chamando Isaías. Prontamente Isaías respondeu que iria, que Deus poderia enviá-lo, mesmo não tendo todas as informações do problema que enfrentaria, porque não foi fácil o ministério de Isaías. Isaías não disse, não, Senhor, primeiro eu quero ver, o Senhor vai, como é que vai ser, as pessoas vão se converter, como é que vai ser, vou ter um ministério produtivo, né? Vou ser pregador de multidões, vou estar aí recebendo holofotes. Não, meus irmãos, ele simplesmente disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Estou pronto, Senhor, para lhe obedecer, porque eu sei quem tu és. E com o Senhor e aqueles que estão do seu lado, que fazem a sua obra, sempre estarão do lado certo. Sempre estarão do lado vencedor. Do lado daquele que vai resolver todas as coisas e trazer paz plena para o seu povo. E punir, trazendo justiça àqueles que o rejeitam. Isaías pode dizer, eu sou totalmente submisso à tua vontade. E aqui, meus irmãos, nós podemos perceber a expressão de um verdadeiro adorador. De uma pessoa que voluntariamente quer servir ao Senhor de todo o coração. Mas isso só foi possível porque ela foi perdoada, que ela foi alcançada, que ela tem uma visão correta de Deus, do grandioso, soberano Senhor. Cristo, quando estava em seu ministério, disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, porque ele era Deus, é o próprio Deus, e tinha comunhão com o Pai, e a vontade dele era fazer tudo o que Deus pedisse. O salmista também afirmou, alegra-me fazer a tua vontade, Senhor. E é isso mesmo, nós precisamos, como eles, ter o desejo de servir ao Senhor. Então, se Deus está lhe chamando, responda. Aceite o perdão que é oferecido na cruz, para que você possa então servi-lo quando Ele te chamar para pregar, servi-lo aonde Ele quiser, na igreja, na cidade ou até na obra missionária. Alguns não vão querer, alguns vão ouvir o Evangelho. Jesus falou a respeito do jovem rico, e ele conhecia algumas coisas. Mas o coração dele estava completamente longe de Deus. Ele estava cheio de si mesmo. E a Bíblia diz que ele foi embora triste, pois não estava disposto a obedecer o Senhor. Que tristeza! Não vá embora triste hoje à noite, se você ainda não é salvo por Jesus Cristo. Onde você está, creia no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. E você que já é salvo, responda ao chamado dele com alegria. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir aonde o Senhor me colocar. Faça isso. O que Deus está pedindo para você fazer? Obedeça, faça o que Ele pede. Será um grande privilégio. Meus irmãos, nós podemos ver que para sermos aceitos por Deus e para sermos totalmente submissos a Ele, e lhe expressar uma adoração legítima, genuína e uma vida de serviço, precisamos reconhecer quem Deus é, reconhecer quem nós somos, receber o perdão divino e só aí então estarmos aptos para responder voluntariamente a Ele em total submissão. A verdadeira adoração, ela é fruto de um coração transformado. A verdadeira adoração e o serviço que vem dela vem de uma pessoa totalmente submissa ao Senhor. E eu queria lembrar de que nós não temos, um adorômetro, um aparelho que possa medir a nossa adoração. Mas nós temos a palavra de Deus, não é verdade? E os princípios dela, que mostram se nós estamos fazendo do jeito que Deus agrada ou não.
Nós também temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala aos nossos corações quando nós estamos desobedecendo a Ele, se você é um verdadeiro crente. E nós temos a igreja do Senhor, séria, com irmãos sérios. Eles vão nos corrigir, eles vão nos orientar, para que a nossa adoração fique no lugar certo, no foco certo. E assim honrar ao Senhor. Faça isso. Avalie sua vida diante do Senhor, para ver se você está adorando a Deus de forma correta, servindo a Ele do modo que Ele merece. Vamos abaixar nossas cabeças nesse instante e vamos orar ao Senhor. Querido Deus maravilhoso, obrigado pela palavra que o Senhor traz a nós, pela instrução que vem de Ti para nós. O Senhor é tremendo, todo-poderoso, santo, santo, santo. Por isso, ó Pai, eu lhe peço que nós possamos, diante da sua grandiosidade, perceber a nossa pequenez, confessar que somos pó, que somos miseráveis e que precisamos do seu perdão. Obrigado, porque mesmo o Senhor sendo grande e sendo ofendido pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, o Senhor derrama graça e misericórdia através do que o seu Filho fez por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a entender esta verdade. E todos aqueles que entenderam, Pai, obrigado pelo perdão. E se há alguém no nosso meio que ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, não deixe essa pessoa sair daqui sem falar com o Senhor hoje à noite. Que o seu Santo Espírito possa falar ao coração dela, é o que nós te pedimos. Salva pecadores no nosso meio, Senhor. Salva os nossos familiares, salva os nossos filhos. E que nós, Senhor, perdoados, com a visão correta de Ti, possamos responder ao Senhor, responder o seu chamado para Te adorar, através de uma vida de serviço que o honre, que o glorifique. Que possamos sempre, Senhor, dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Que depois de confessarmos, ai de mim, pecador, recebendo o perdão do Senhor, possamos dizer, envia-nos, Senhor, nós queremos te obedecer. Cuida do seu povo, cuida da sua igreja e nos ajude a prestar ao Senhor uma adoração digna do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado através do seu Santo Espírito. Tudo isso nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Teremos um pós-lúdio?